Hoje nós vamos dar sequência aos helpers do Laravel. E hoje a gente vai falar do helper str, que é o helper responsável por a gente manipular strings, de localizar trechos dentro de textos gigantes, de traduzir, de permitir ali que você dê uppercase, camel case, keybind case, como assim por diante, de fazer com que você ajuste trechos de strings no plural, no singular, né? Isso até mesmo em português. Ainda você consegue validar ali um texto, né, para ver se ele contém determinada palavra ou determinada frase ali dentro. Você consegue às vezes pegar entre uma frase e outra, um trecho. Você consegue pegar por exemplo, digamos assim, você está exibindo na tua tela ali um texto, só que você não pode exibir ele daquele tamanho, porque senão ele vai comer muito espaço na tela, né? E aí você consegue formatar através do helper do Laravel aqui de strings, tá? Formatar esse dado aí para que ele seja exibido de forma agradável, ou seja, às vezes 20 caracteres ali, você coloca aqueles 3 pontinhos ali para dizer que continua, né? Ou às vezes até um saiba mais, né? Então o Laravel dá essa solução para a gente, e para tudo isso a gente só precisa utilizar esse helper chamado str. E muita gente se engana até na hora que vai usar o str, até confunde sobre qual a forma correta de utilizar ele, né? Ou qual é o helper real do Laravel ali que você vai estar utilizando para ter acesso a esses métodos de string, né? Porque na hora que geralmente você vai importar ele, você acaba entrando em confusão, confundindo muitas vezes o str com o stringable. Então, nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre isso, a gente vai implementar aqui no código aqui o str, e a gente vai focar no corte de strings, ou seja, aquela adaptação. A gente vai pegar um trecho, vamos pegar o trecho, começa aqui e termina aqui. Como é que a gente corta? Como que a gente pode encontrar dentro desse texto aqui determinada palavra e utilizar, trabalhar com ela, né? Ou então a gente pegar uma frase e pegar, por exemplo, a última vez que essa palavra aparecer, pega para mim ela. Ou tudo que tem depois, no finalzinho, depois de uma vírgula no final ali, pega esse trecho para mim. Então, são coisas assim que a gente vai ver nesse vídeo hoje. Além disso, também a gente vai ver aqui como fazer justamente essa parte do texto aí que continua, né, com os 3 pontinhos aí de reticências. Então, a gente vai conseguir pegar, por exemplo, uma string ali de 50 caracteres e vai falar, quando bater 15 caracteres, pega e para ali, né, e dá 3 pontinhos. Ou então, só exibe 5 palavras, depois de 5 palavras exibe um saiba mais. Então, tudo isso a gente consegue manipular, e o Laravel dá uma solução muito prática para a gente utilizar, que inclusive a gente pode utilizar até diretamente na Blade, sem precisar de nenhum tipo de dependência ali, né? Ficar importando ou usando alguma dependência do Laravel para isso. E esse vídeo ele vai se expandir ainda mais, porque eu vou fazer várias partes separadas dele, né? Pois nesse primeiro vídeo a gente vai focar realmente em cortar strings, mas vai ter outras partes aqui que a gente vai estar falando da parte de adaptação e conversão de strings. Então é aquilo de você colocar tudo em camel case, deixar tudo maiúsculo, deixar tudo minúsculo, entre outras soluções ali, até mesmo um slug ali para categoria a gente consegue gerar aqui, tá? Vai ter um outro vídeo aí que a gente deve falar de plurais e singular aqui do Laravel. E, né, a gente vai ter ainda também uma parte aqui que é para substituir ou remover strings, que aí a gente vai conseguir localizar dentro das strings aí determinados trechos e substituir aquelas partes, tá? Por fim, também eu devo falar entre algum desses vídeos a parte de gerar aí UID ou UID aí, né? Entre outras soluções aí que o Laravel permite para a gente através do método de str. O que a gente desenvolver aqui vai estar no repositório aqui no GitHub, tá? Desse projeto aqui que a gente já vem trabalhando com outros helpers. Até se você visitar o canal aqui, você vai ver que a gente já falou aqui de um helper aqui de datas e horas, tá? Teve um outro helper aqui que era o helper path aqui, que ele mostra o caminho para nós da pasta atual. Também a gente já falou dele. Teve um outro helper aqui, que esse aqui foi muito bom o conteúdo aí, que a gente falou sobre o ARR aí, que é o método de manipulação de arrays, tá? E tem muitos outros helpers que a gente vai falar ainda por aqui, inclusive collections, que está na nossa lista, beleza? Mas para isso a gente vai evoluindo aos poucos aqui, e agora está na hora da gente falar do str. Então, vem comigo para o vídeo. Bom, se você não sabe quem está falando aqui, quem fala é o Urnal, tá? Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips, que conteúdo toda terça-feira aqui de Laravel, e na quinta-feira a gente sempre, quinta ou sexta-feira ali, a gente tenta trazer um conteúdo mais diversificado aí. Na última vez eu até falei um conteúdo aí para quem é bem iniciante aí, que ainda está em dúvida se programação é para você. E a gente sempre busca em toda quinta, sexta-feira ali, sempre trazer um conteúdo fora aí, às vezes traz Docker, às vezes fala de JS, às vezes fala de Node, né? A gente vai diversificando os assuntos, beleza? Então, bora lá. Primeiro, esse projeto aqui que eu estou acessando aqui, a gente vai utilizar uma helper controller aí, que eu desenvolvi, né, uma controller
tá? Você consegue visualizar aqui ela no web, tá? Esse projeto aqui é baseado em Laravel Sail. Para quem já acompanha os vídeos aqui do canal, já conhece esse projeto, até às vezes até já tenha baixado aí, porque foi a partir dele aí que a gente falou dos helpers de array, de path e de data, tá? Então, hoje a gente vai falar de mais um, né, que é o STR aí, que a gente vai estar trabalhando com ele. E aí, eu tenho essa controller aqui, então, você consegue acessar aí via web aqui, você vai encontrar ele, tá? Aqui na descrição do vídeo aqui vai estar também o acesso ao projeto, então também você pode acessar lá e conferir de perto, né, todo o código que a gente vai desenvolver aqui, beleza? Além disso, o que eu tenho aqui é essa helper controller aqui, tá? Ela retorna uma blade, uma STR blade, que é onde a gente vai estar exibindo aqui dentro do nosso projeto todos os padrãozinhos aqui, né, que a gente está brincando, que a gente está fazendo teste aqui, e também já tem um exemplo aqui do que serve, como funciona aquele determinado método do STR, beleza? Mas o que a gente tem que dar atenção mesmo a essa helper STR controller. Bom, e antes de mais nada, a primeira coisa que você tem que saber é como importar aqui a classe do STR, tá? Que é quem faz os métodos aí de trabalhar com string aqui do Laravel, tá? Quando você tem aqui, por exemplo, ó, tem um texto igual a str, dois pontos. Só que se você não tem importado o str corretamente, né, o Laravel ele pode até te mostrar aqui ó, o que você tem de métodos lá no str. Por exemplo, você pode colocar um before last, beleza. Só que isso aqui, geralmente no VS Code aí, né, ou na IDE que você está utilizando, não vai fazer ele importar o método str, que é a biblioteca str. E aí, por conta disso, não vai funcionar no seu código. Pode ver que ainda tem o tiozinho aqui embaixo, vermelho, né? Mostrando que não vai funcionar isso. Está com erro porque não foi importado. E aí, quando você vai importar, você às vezes acaba ficando na dúvida. Porque se você dá um Ctrl barra aqui, por exemplo, ou ver as sugestões que o VS está dando para importação, você vai ver logo de cara aqui um stringable. Mas você não vai ver ninguém aqui de str como nome, né? Então você pode reparar aqui que você não está vendo o str. Você está vendo outras opções. As pessoas às vezes acabam achando, pô, será que é o stringable? E na verdade não é o stringable. O stringable é para a parte de serialização aí de JSONs. Então ele acaba não servindo para o que a gente precisa, tá? Então ele serve para serializar strings e tudo mais e não serve para o nosso uso. Então o stringable acaba nem funcionando. Se você for ver aqui o before last, ó, nem existe para ele aqui, ó. Ele já está dando ó, um defined method before last. Por quê? Porque não existe aqui, tá? E aí importar o str corretamente é super importante. E aí existem duas maneiras de você estar importando ele, tá? Ou você pode usar igual eu aqui, ó, que aí você dá esse use illuminate support str, tá? Que a partir disso você importa realmente todo o pacote aqui, né? Toda a lib aqui do str e assim vai rodar tranquilamente dentro do seu projeto, tá? Só que você tem outra maneira, tá? De estar fazendo isso, que ainda é bem mais prática, que é você utilizar o str, abre e fecha aqui, e com o arrow, que aí sim você está usando um helper do Laravel para chamar o str, tá? E aí fica tudo mais prático aqui de você estar visualizando. Você pode ver aqui, ó, que esse próprio método, esse helper do Laravel str, já dá o acesso aqui à classe aqui de string. Então são essas duas formas aí que a gente tem, tanto pelo helper aqui str, que a gente chama os métodos por arrow, tá? Ou tanto pelo nosso Illuminate Support STR, que a gente sempre tem que ficar declarando aí no escopo das nossas classes, ok? Bom, e aí o primeiro método que a gente vai falar é do after, tá? O after aqui. Esse after aqui, ele já tem até a definição aqui, ó, que é retorno que vem depois do trecho informado. Então, basicamente no after, você vai passar um texto, tá? Uma string ali, uma palavra, uma frase, um texto inteiro, sei lá, o que você quiser passar, né? E aí você vai passar o trecho que você quer encontrar ali, né, tudo que venha depois daquele trecho. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tinha um texto que era é hora de se inscrever no canal, né? Beleza. E aí o trecho que a gente buscou é o hora. Então, tudo que vier depois do hora vai ser pego aqui pelo o str after, tá? E aí, a partir disso, a gente tem um resultado que é de se inscrever no canal. E aí a gente consegue ver isso aqui na prática, aqui, ó, que aqui eu estou usando aqui o str after, tá? E aí, utilizando o str after, a gente tem a nossa frase que é hora de se inscrever no canal. E depois aqui a gente tem a palavra que está sendo buscada, que é hora, tá? Que é o nosso trecho. Então, a partir desse trecho hora, ele vai trazer tudo que tiver nessa frase, tá? Então, bem simples aí de utilizar o after aí. Vou até substituir aqui, né, para deixar salvo aqui no código, que é através do helper do Laravel aí, str, tá? Se eu atualizar aqui, ó, a gente pode até ver aqui que o str está funcionando tranquilamente. Aí o próximo que a gente tem é o after last.
que é este método aqui, tá? O after last, como aqui está na definição até, ó, ele pega o texto após a última ocorrência do texto informado, tá? Então ele vai pegar um texto e aí ele vai ver qual o trecho que você informou. E aí ele vai pegar tudo que ocorrer a partir daquele último trecho ali que foi informado, tá? E aí, como que ele é útil? Aqui, por exemplo, a gente tem um caso de uma posição aqui, né, que é da nossa classe, que o caminho, né, para a gente chegar à nossa classe helper str controller. Então a gente tem o caminho aqui, ó, app, http, controllers, help, str controller, né? A gente tem todo o caminho aqui. E aí eu tô com o trecho aqui que é a barra, né? Então o que vai acontecer? Ele vai pegar a última barra e tudo que tiver depois da última barra é o que ele vai retornar. Então, after last, tá? Depois do último aí na tradução em português. E aí por isso a gente consegue ter aqui, ó, helper str controller, tá? Então ele serve assim para a gente buscar realmente ali a última ocorrência. A partir daquela última ocorrência a gente pegar aquele termo determinado que está ali. Eu tenho o caso aqui do str ACE, tá? Esse ACE ele trabalha em cima da tabela aí, ACE, que é uma tabela que não tem basicamente letras com acento, tá? Então você não vai encontrar C cedilha, você não vai encontrar acento, não vai encontrar nada. Então basicamente ele vai receber um texto e esse texto ele vai converter ele por uma forma ACE, aceita pelo ACE. Então essa forma aceita pelo ACE a gente pode ver aqui, ó, que é uma forma que não tem acento. Por quê? Porque a gente passou esse texto aqui, ó, campeão, A, E, I, O, U, aqui, um monte de coisa aqui, com C cedilha e tudo mais. E a gente vê aqui que ele limpou tudo isso no nosso texto, né? Então isso aqui pode ser muito útil, às vezes que você precisar, né? Limpar uma string, né? Às vezes você precisa fazer uma inserção, gerar uma key, né? E você não pode ter cedilha, não pode ter acento ali. Então isso aqui pode ser muito útil, né? Até mesmo até numa URL, aí, às vezes que você não quer evitar problema aí na codificação, tá? Então uma solução legal, prática, né? De se utilizar o ACE aqui, tá? Aqui até tem um exemplo aqui, a gente passando aquela frase, né? Campeão aí. E, né, o nosso retorno realmente dele aí é justamente esse resultado aqui, tá? Ele de forma limpa. Eu também deixei um link aqui de auxílio aqui, que caso você queira saber mais aí sobre a tabela ACES, aí sobre quais caracteres tem lá, ela tem em torno de 127 caracteres, mas nem todos estão disponíveis. Mas você pode dar uma checada lá. O próximo nosso aqui é o before, né? O before de antes, né? Então o que é? O before ele seria o oposto aí do nosso after. Então, como o after pega o que é depois, o before pega o que é antes, tá? Então, basicamente, a gente tem o before, né, que retorna o que é antes do trecho informado. Então, dessa vez, a gente tem um texto que é hora de se inscrever no canal, tá? E o nosso trecho é inscrever. E aí, a partir disso, a gente pega tudo que tem antes do inscrever. E tudo que tem antes do inscrever é hora de ser, que está aqui, ó, resultado, hora de ser. Beleza? Então, né, para usar ele, basta a gente passar o texto aqui que a gente tem, todo o texto completo, e o trecho que a gente deseja encontrar ali, para ser pego realmente tudo que está antes daquele trecho. Lembrando que você sempre pode consultar aqui no código, tá? E vai encontrar certinho cada função aqui sendo utilizada na prática, tá? Para todos os casos que estão aqui. Aí agora a gente tem o before last, tá? Que é o que vai retornar, né, o que há antes da última ocorrência daquele trecho, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um trecho já um pouquinho diferente, que é um pouquinho maior aqui, que é o seguinte. O texto é hora de se inscrever no canal. Ajude o canal a crescer, tá? E o trecho que eu estou buscando é canal. Tá aí, tranquilo. Beleza, canal. Repara que canal tem duas vezes aqui nessa string, ó, nesse texto todo. A gente tem canal aqui e canal aqui. Beleza. Aí o que ele vai fazer? Quando a gente passa aqui no texto, o texto é esse, é hora de se inscrever no canal, aqui, a gente passou o trecho canal. Ele vai pegar e vai buscar o canal e vai pegar a última ocorrência do canal. No caso, a última ocorrência é essa daqui. Ó. E aí ele vai trazer tudo que tem antes dessa ocorrência. No caso, é hora de se inscrever no canal, ajude o, né? Que é justamente o que temos aqui. Tá? Então, before last funciona dessa forma. Agora a gente tem o between, que é justamente aí que significa entre, né? Entre um e entre o outro. Então a gente tem o between, tá? Esse between ele vai receber um texto aí, todo o texto que você quiser colocar. E aí o trecho inicial e o trecho final. Então ele vai retornar todo o texto que existe entre os dois trechos. Basicamente é isso, bem simples. E aí aqui a gente tem um texto, ó, é hora de se inscrever no canal e de dar like no vídeo. Isso ajuda a crescer mais ainda o canal e a dominarmos o mundo. E aí o trecho inicial é o D e o trecho final é o canal, tá? Logo, o D é justamente isso aqui, ó, é hora de. Então já está aqui o D, logo no comecinho. E canal a gente tem aqui, logo em seguida aqui de se inscrever, e a gente tem canal mais embaixo aqui, ó,
mais o canal, aqui, ó, bem aqui. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar entre o primeiro D e o último canal. Isso que o Between faz. Então ele vai colocar aqui, ó, se inscrever no canal e dar like no vídeo. Isso ajuda a crescer ainda mais o. Então ele pegou todo aquele trecho entre a primeira aparição ali do trecho inicial e a última aparição do trecho final. Aí nós temos o Between First, tá? Que o Between First já foca já na primeira aparição daquele trecho ali que a gente está passando. Então aqui a gente tem o trecho inicial e o trecho final. Nosso trecho aqui vai ser: é hora de se inscrever no canal e dar like no vídeo. Isso ajuda a crescer ainda mais o canal e a dominarmos o mundo. Tranquilo. O trecho inicial é D, então a gente tem o D aqui, ó, é hora D, já está bem aqui. E o trecho final é canal. Então a gente tem aqui, ó, D, canal. E tem um outro canal aqui embaixo. Só que dessa vez, como ele vai pegar o Between First, então ele vai pegar o primeiro canal. E o primeiro canal, né? O que a gente tem entre o primeiro canal aqui e o D é se inscrever no, que é justamente o que a gente tem aqui no retorno. Agora a gente tem o length. O length provavelmente você já sabe utilizar alguma forma de você saber o tamanho, né, de um string, né? Seja usando MBSTRLang, né, ou usando o próprio strlen. Então, existe já essas duas formas aqui que é bem comum de você utilizar, mas você tem essa do str aqui que você consegue utilizar através do próprio helper do Laravel. E aí, basicamente, ele vai olhar o seu texto e vai ver a quantidade de letras que existe nele. Nada demais aí, né? Retorna aqui o tamanho de uma string. Então, temos todo o texto aqui e ele conta quantos caracteres nós possuímos. E uma coisa também que é legal em falar, né? Ah, mas é igual então o MBSTRlen e é igual ao strlen, então para que usar o length, né? Bom, mas entenda que o Laravel está propondo aqui é uma facade, né? Uma camada aqui, né? Para você, uma abstração de certa forma, para você utilizar, ter acesso ali ao tamanho de uma string. E a vantagem de você utilizar isso aqui é que se no futuro o strlen ou o mbstr deixarem de ser utilizado, tá? O str aqui, provavelmente como é uma facade, o próprio Laravel já vai atualizar e já vai inserir algum método que receba uma palavra e consiga contar quantos caracteres tem de forma mais performática, de forma mais sustentável para o código atual. Então, a chance de você ter, por exemplo, ter que atualizar seus códigos, porque digamos assim, o strlen saiu de uso, agora é mbstrlen, beleza. Você não vai precisar ficar buscando todos os seus códigos para ficar trocando isso, porque aqui a própria facade do Laravel já vai atualizar isso, né, numa versão aí mais atual do Laravel. Isso, sem dúvidas, isso vai acontecer e isso já vem acontecendo, né? Conforme os recursos do PHP vão sendo depreciados, o próprio Laravel, com essas helpers ou com essas facades, né, acaba permitindo e atualizando isso. Então, de certa forma, não é ruim você utilizar uma camada, né, com o strlen aqui, para você obter o tamanho de uma string. Vai muito de você ver, né, essa perspectiva do porquê usar isso, né? E se você pensar por esse viés, pô, não, quero um código mais sustentável, a longo prazo e tudo mais, né? Talvez utilizar um método como esse pode ser uma baita solução para você. Bom, e o próximo é o limite. O limite que retorna um texto com o máximo de caracteres informados. Então, basicamente, a gente tem aqui o strLimit, tá? Nele ele recebe um texto e recebe o número máximo de caracteres. Então, aqui a gente tinha um texto chamado devtechtips urnal, tá? Vou até trocar aqui, ó. Texto. Aí, beleza. O texto era esse, devtechtips Brasil com urnal. E a gente limitou aqui o máximo de caractere em 15. Quando a gente limitou em 15, ele vai cortar 15 caracteres. Então ele vai contar, né, essa frase aqui. Quando der 15 caracteres, ele vai parar. E aí ele corta a frase justamente ali, tá? Até aí, nada demais também. Também tem isso no PHP. Você vai encontrar ali como cortar e tudo mais, né? Só que o detalhe é que esse recurso do helper aqui, ele permite que você sete um fim para isso. Então aqui, nesse caso, você tem um fim em branco, né? Um fim vazio aqui, né? Por isso a gente não vê nada depois do B. Mas no caso abaixo aqui, que é um limite alternativo, tá? Esse alt aqui é só de alternativo, não quer dizer nada, só para mim, como eu estou usando as posições aqui, né? Com as key, né? Só para mim conseguir ficar diferente do outro ali, mas não é nada demais. E aí, o que acontece? A gente colocou aqui, por exemplo, reticência aqui, 3 pontinhos no final. E aí, quando a gente faz o corte aqui, né, do texto que devtechtips Brasil, o que a gente corta, o nosso resultado final, né, é devtechtips.b, né, ponto, né, o que dá a impressão ali de continuar, né. Então isso é muito utilizado, ou então você vai usar às vezes aqui um saiba mais, né.
entre outros casos aí que você pode estar empregando aí no seu código e que pode ser muito útil, principalmente às vezes se você não quer exibir muito texto numa única tela, né? E você também não quer utilizar métodos do CSS para fazer esse tipo de limitação. Então, uma solução rápida aqui com o PHP para ser feito isso aqui, tá? Eu já vi muita gente, às vezes tem que fazer, conta quantos que tem de caractere, corta, faltando 3 letras, cortou, aí beleza, coloca 3 pontinhos mais, concatena. Pô, dá mó gambiarra fazer isso no código. Sendo que esse método aqui, o strlimit, né, já faz tudo isso pra gente aí, sem a gente se preocupar com nada. O default dele, né, eu até deixei comentado aqui, já é os 3 pontinhos. Mas se você quiser customizar, colocar qualquer outro texto aí, qualquer outro trecho, qualquer outra coisa aqui no final, fique à vontade que ele aceita. Aí aqui a gente tem o substr, tá? Também tem o substr lá no PHP, direto, né? Tudo mais, né? Também, mesma ideia lá do length que a gente estava comentando antes, tá? E aqui, né, ele vai fazer a mesma coisa, vai pegar um texto e aí ele vai cortar aí da posição inicial e a partir daquela posição inicial ele vai contar quantos caracteres você quer, né? Que é o tamanho que você informa, tá? Por isso que você tem aqui, ó, substr, né? Você vai passar um texto. E depois de passar o texto, vai passar a posição inicial. Eu quero que comece a partir do 10º caractere. Beleza. E depois do 10º caractere, qual o tamanho que você quer? Eu quero 5 letras. Beleza, então 5, que é o tamanho. E aí assim ele vai cortar esse trecho. Então aqui a gente tem um exemplo, que é o texto DevTech Brasil, com URNAL. E a gente pegou a posição 14. E da posição 14 a gente deixou o tamanho de 6. Né? Então o que que deu? Quando a gente pegou a posição 14, a gente pegou bem aqui, ó, bem do onde começa o B. Né? E aí a gente foi até o fim aqui do Brasil, tá? E se a gente alterar aqui, você já vê a diferença aqui, por exemplo, coloquei 4 agora, olha lá, já sumiu o ZIL aqui, né? Então, basicamente sim, bem simples de se trabalhar com o substr. Agora tem um outro cenário aqui que é o substr replace, tá? Então, não só ele vai cortar, como ele pode substituir ou inserir determinado texto, né, em determinada posição. Então a gente tem aqui, ó, hora e minuto, tá? Que é uma variável aqui do PHP, que nela a gente está pegando a hora atual, tá? Com o now aqui, e formatando ela, só pegar a hora e os minutos, tá? Esse i aqui é de minutos em inglês, tranquilo? Inclusive até se você não conhece esse helper aqui, o now, tá? Dá uma olhadinha aqui no canal, que tem um vídeo aqui falando justamente sobre o now. Esse substr replace, tá? A gente está criando aqui um formato aqui que é um HI, né? Que é hora e minuto, então a gente tem mais ou menos como se fosse... Agora são 21h48, então seria 21h48 aqui, tá? Só que sem o 2 pontos. Por que sem o 2 pontos? Porque eu não coloquei o 2 pontos aqui. Se eu colocasse os 2 pontos aqui, ele já teria já esses 2 pontos na formatação. Mas como eu não coloquei, então ele fica tudo junto. Se são 21h48, então, né? O que eu vou fazer? Ele vai pegar esse texto que está sendo passado aqui, que é o primeiro método aqui, o primeiro parâmetro que ele espera aqui, ó, que é o texto. Aí ele vai pegar também o trecho substituto e vai pegar a posição de corte. Então a gente tem aqui, ó, um texto aqui que é 21h46, tá? Agora se eu atualizar aqui, ó, é 49, então já mudou aqui também, beleza? O texto é 21h49. Aí ele vai pegar um trecho substituto, que é esse pontinho aqui, tá? Então ele vai pegar os 2 pontos aqui, que é o que ele vai substituir ali, né? Tá aqui, até ele pega como replace aqui. E o offset, que é justamente a posição de corte que a gente vai realizar essa inserção. Então, ó, repara aqui, ó, nessa posição de corte, ele começa desde o primeiro caractere. Então, ele começa contando a partir de quantos caracteres que ele vai colocar esse 2 pontos, tá? Basicamente é isso que ele vai fazer. E aí, o que ele fez? Ele pegou aqui o 21 aqui da frente e cortou 50 aqui, ou 49, né? Vai depender do minuto que a gente estiver aqui, tá? Aí, beleza, 21h50 ainda aqui. Ele cortou, né? A partir dos 2 primeiros caracteres. Ele manteve os 2, daí colocou 2 pontos e tirou tudo fora o resto que tinha. Daí, tranquilo. Se eu mudar aqui para 3, por exemplo, a gente já vê uma diferença, olha lá. O 2 pontos já foi cair depois, ó. Ele pegou 3 caracteres e aí depois, aí ele colocou 2 pontos. Então basicamente ele faz essa inserção aqui no texto aqui, sem que a gente precise trabalhar muito, né? A partir de um helper mesmo, de um método, a gente já tem essa edição. Se não bastasse, esse método aqui, ele tem ainda uma opção alternativa aqui, que eu deixei com alt aqui, mas também esse alt é a mesma coisa lá de cima lá do limit, tá? É mais só pra gente situar aqui de forma diferente, tá? E aí nesse caso aqui, a gente passa ainda o texto, o trecho substituto, a posição de corte, só que a gente pode passar um tamanho também, tá? E se esse tamanho for igual a 0, então ele não vai cortar nada, ele vai manter tudo e só vai inserir o que a gente deseja, tá? Então aqui no caso, eu desejo aqui ter 2 pontos aqui depois da segunda posição. Beleza, o que ele vai fazer? Ó, ele vai pegar a posição de corte, né? Vai inserir os 2 pontos
E depois ele não vai cortar nada, ele vai deixar tudo que tinha ali, tá? Se eu aumentar esse tamanho aqui, ó, por exemplo, que é o length aqui, que é o último parâmetro nosso aqui, que é o tamanho, tá? Aumentar ele para 1, por exemplo, nosso retorno aqui já vai ser diferente, olha lá. Ele já cortou um número, tá? Provavelmente ele cortou aqui os 5 que estava aqui e deixou o que tinha depois do 5, que é 1, tá? Então, basicamente, ele fez isso aí quando ele cortou. Por isso, né, se a gente deixar o length igual a 0, ele não vai cortar nada, então ele só vai inserir 2 pontos aqui no meio e fim da história. Então, ele serve aí, de certa forma, para a gente inserir, às vezes, algum código, algum texto, né, no meio ali de uma palavra ali, ou de um texto que já está formado. Então, fica muito simples de fazer essa inserção sem que você precise fazer if tal, if tamanho tal, aí coloca isso, e corta e faz aquilo, e substr, e não sei o que, e length, né? Então, evita muito trabalho aí utilizar esse método. E chegamos aqui ao último método, que é o words, tá? Esse words aqui também é bem bacana aí da gente utilizar, que ele basicamente funciona assim, ó. Você chama o str words, e você passa um texto, né? Todo um texto, um parágrafo inteiro que você quiser, e você conta aqui, quantas palavras? 3 palavras, beleza. Aí o que você vai fazer? Depois de 3 palavras, você vai inserir um trecho final. Então, o que acontece? Aqui, por exemplo, eu tenho todo esse texto aqui, ó, Dev, Tech Tips, Brasil, canal feito, tal. Beleza. Aí eu coloquei aqui a quantidade de palavras. Eu quero só 3. 3 palavras, tá? E depois, o que eu quero? Eu quero um trecho final. Qual que é o trecho final? Saiba mais. Tranquilo. Aí o que ele vai fazer? Ele vai contar 3 palavras. Então, Dev, Tech Tips, 3 palavras, né? E aí ele coloca um saiba mais. Então, é uma forma aí de você recortar todo um parágrafo, né? E limitar. Eu só quero mostrar 3 palavras ou 5 palavras. Beleza. Você coloca ali e coloca o termo final que você quer que seja exibido, né, para o seu usuário, tá? Então, são soluçãozinhas bobas, às vezes até pode parecer, né? Só que se você saber utilizar, né, por exemplo, a do Words aqui, pode ser muito útil. Essa do Substr Replace pode ser muito legal aí, se você tem um texto aí, data e hora, por exemplo, às vezes que você tem que substituir ali a barra por 2 pontos, né? Então isso aqui pode te ajudar pra caramba aí nesse processo, tá? Posso até mostrar para vocês aqui, ó. Se fosse aqui, ó, data e hora, olha só. Às vezes você vai pegar, vai estar com um tracinho, na verdade, né? E aí você quer mostrar aqui, eu quero mostrar para o usuário aqui, em vez de ser tracinho, eu quero que seja barra, né? Ou então 2 pontos. Beleza, coloco 2 pontos aqui, né? E aí você substitui aqui, e o tamanho vai ser 1, beleza. O que você cortar aqui, ó, opa, tem que cortar, trocar o tamanho aqui em cima, né? Aí, ó, no que você substitui aqui, ó, ele já trocou o tracinho, né, que tinha antes, por 2 pontos aqui, da forma que você escolheu. Então fica muito fácil aí de você substituir strings, fica muito fácil aqui de você ver, por exemplo, eu quero que o limite seja x. Depois desse limite aí, né, ele coloca 3 pontinhos no final. Então você substitui, insere, utiliza esse str limit, que ele vai controlar tudo isso para você, tá? Sem encontrar outras soluções aqui, como do after aqui, que você pode pegar tudo que vem depois ou que vem antes, né? Entre outras coisas, tá? Se você gostou do vídeo, comenta aqui pra mim aqui, gostei, pô, foi show isso aqui. Abriu minha mente aqui sobre como utilizar o Laravel, então não sabia como usar o STR aqui, sempre busquei, tentei implementar e a ideia nunca me ajudou aí a implementar o STR, né? E nem sabia às vezes que tinha aquele helper aí, STR aqui, que torna tudo mais fácil, tá? Inclusive com esse método aqui, com esse helper STR aqui, você pode chamar ele na Blade. Olha, aqui na Blade aqui eu tenho um if, onde que eu estou chamando o próprio método, ó, str starts with, tá? Aí se ele iniciar aqui com o método, com o name aqui do método, né, que eu quero. No caso aqui eu estou com esse método name que é uma variável chamada str, tá? Então se ele começar com essa palavra aí, ele cai nesse case aqui que é um texto branco, que é justamente o que a gente está vendo aqui, ó. Tudo que começa com str, né, está aqui caindo como um texto branco aqui mais nítido, né, do que esse texto cinza aqui mais opaco, né? Então isso aqui é soluções que você pode usar o helper, até mesmo uma Blade, tranquilamente, tá? Sem contar que em qualquer parte do código você consegue chamar ele com facilidade, né? E sem precisar ficar importando ele da forma que está aqui, tá bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, se prepara aí que logo logo eu vou fazer outra parte aqui, né? Falando dos outros recursos que a gente tem aqui com o STR, beleza? Um abraço aí e não se esquece de se inscrever no canal se gostou, para você acompanhar e receber mais vídeos aí e a gente ir crescendo cada vez mais com essa comunidade. Um abraço aí e até o próximo vídeo.